Seja bem-vindo ao curso Microbiologista, conhecendo HPV, suas doenças e vacinas. Eu me chamo Lucas, serei seu professor desse curso, e nessa aula de número 3, vamos falar um pouco sobre oncogênese. A formação de um câncer está intimamente relacionada com as alterações no DNA, as mutações. Fatores que causam modificações no DNA podem ser externos, como radiação de luz ultravioleta ou raio-x, componentes diversos do cigarro e também alguns micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Há também fatores internos à pessoa, que podem contribuir para o aparecimento de um câncer. Alguma diferença no DNA, chamado defeito genético, que as torna mais suscetíveis ao surgimento de um câncer. Após a mutação, a informação contida no DNA é alterada. Isso pode modificar o comportamento das células, mas normalmente as mutações não causam impacto no organismo. As células têm uma limitação natural em relação ao tempo que sobrevivem e a quantidade de vezes que se dividem. Por isso, as células são individualmente irrelevantes num corpo com mais de 10 trilhões de células. O que acontece é que as células se replicam em um determinado número de vezes. Quando esse número é atingido, elas param de se replicar e naturalmente morrem. Por exemplo, imagine que uma célula sofra uma mutação que a faça ter uma necessidade maior de consumir oxigênio. No contexto de 10 trilhões de células, essa característica não causará nenhum impacto relevante ao organismo. Com o tempo, as células mutadas e seus descendentes morrerão, e essa mutação desaparecerá do organismo para sempre. Mas o que acontece se uma mutação alterar justamente as limitações de multiplicação e sobrevivência da célula? Nesse caso, surge o risco do câncer. Se esse comportamento for alterado, a célula pode acumular e propagar várias mutações, podendo evoluir para um tumor. Chamamos de imortalização celular o processo de mutação que altera o controle interno de envelhecimento e permite a multiplicação ilimitada da célula. Outra etapa é a transformação celular, quando novas mutações fazem com que as células não respondam a controles de proliferação, nem a indutores de morte celular. São indiferenciadas, ou seja, perdem características do seu tecido de origem e são capazes de se proliferar em outros tecidos. Resumindo, células normais possuem replicação ilimitada e controlada. Células cancerígenas não possuem controle de replicação como deveriam. As células normais são diferenciadas, especializadas e adaptadas a tecidos específicos. As células cancerígenas podem migrar e se proliferar onde não deveriam. As células normais respondem a sinais de morte e também morrem em condições de estresse. As células cancerígenas sobrevivem mesmo diante dessas situações. Células normais possuem controle eficiente de mutações em seu DNA. Já as células cancerígenas não evitam essas mutações em seu DNA como deveriam fazer.